nós estamos celebrando a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Como nós dizíamos no início da missa, nós rezamos, né, esse mistério no quarto mistério glorioso do Rosário. Nós estamos celebrando então a verdade sobre a ressurreição e imediata glorificação, exaltação em corpo e alma da bem-aventurada Virgem Maria. É esse o mistério. Nós estamos celebrando então a Páscoa e a Assunção da Virgem Maria, a sua exaltação em glória, em corpo e alma. E se nós disséssemos que tudo o que Deus fez em Maria, fez nela primeiro, a modo de exemplo, de protótipo, para que depois fizesse em nós todos? É sobre isso essa homilia. Digo, nós vamos chegar no final da homilia a considerar essa parte específica do mistério de hoje em relação com a nossa vida cristã. Mas a verdade é, toda a vida da Virgem Maria é exemplar para nós. E esse ano, nessa solenidade, queria percorrer junto com vocês esse caminho, essa meditação, para que nós tirássemos bom proveito dela. O que é que Deus fez na Virgem Maria, então? Já que fez nela primeiro, para depois fazer conosco, em nós, o que é que fez nela? Bom, é o início do Evangelho de São Lucas. Um anjo foi enviado por Deus a uma virgem de Nazaré, chamada Maria, entregue não como esposa a um homem chamado José. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. É a saudação do anjo Gabriel, é a anunciação. Dizer, Deus por meio de um mensageiro seu, é isso que significa anjo, mensageiro. Deus por meio de um mensageiro, o anjo Gabriel, envia a sua palavra e manifesta a sua vontade à Virgem Maria, pedindo-lhe o seu consentimento livre, a sua adesão. Faça-se em mim segundo a tua palavra, ou segundo a tua vontade, é a resposta. Maria colabora, então, com um sim dócil, generoso, humilde, na obra da nossa redenção. Não é essa exatamente a história da minha vida e da sua? Digo, não escutamos nós, pela mediação da igreja, neste tempo da igreja que nós estamos vivendo, este tempo da pregação da palavra de Deus, não? Ide ao mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, é a ordem que nosso Senhor dá aos seus apóstolos. Não? Fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Não somos nós os destinatários da pregação da palavra de Deus, que vem acompanhada da manifestação da sua vontade, ou seja, o modo justo, sadio, com que nós devemos viver para termos salvação, vida eterna junto de Deus? Não estamos nós sendo dia após dia convidados a colocar a nossa liberdade à disposição de Deus para fazermos a sua vontade e darmos também nós, portanto, o nosso sim? Faça-se em mim. Com a nossa colaboração livre. O que mais Deus fez na Virgem Maria? Bom, por conta desse sim generoso, humilde e obediente, dizia o anjo Gabriel, a sombra do Altíssimo vai te cobrir e o menino que nascer de ti, que for gerado em ti, será chamado Santo, Filho de Deus. Ele será grande e o seu pai lhe dará o trono, e Deus lhe dará o trono de seu pai, o rei Davi. Dizer, pela sua colaboração livre, pela sua generosidade, a Virgem Maria, que é a cheia da graça já no seu espírito, é assim que ela é saudada, ave cheia de graça. Ela que é morada espiritual, habitação de Deus no seu espírito, torna-se morada de Deus também no seu corpo, na sua carne. Não? E oferece, portanto, a sua carne, da sua carne, a natureza humana do nosso Redentor, do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, a partir desse sim, é Maria morada espiritual também no templo do seu corpo. E nós até a chamamos Arca da Nova Aliança, né? Porque, bom, a Arca do Antigo Testamento, que Deus tinha mandado confeccionar, abrigava em si os instrumentos, né, com os quais Deus tinha tanto realizado quanto manifestado, por outros modos, a sua antiga aliança, a aliança que fez com o seu povo no Sinai. E assim, a Arca da Antiga Aliança continha em si as duas tábuas da lei de Moisés, o cajado de Moisés, os pães do maná, da peregrinação, não, que sustentaram o povo ao longo do deserto, enfim. Os instrumentos no plural com os quais Deus tinha confeccionado e manifestado a sua aliança, a sua presença no meio do seu povo. E nós chamamos a Virgem Maria a Arca da Nova Aliança, da nova e eterna aliança, porque não traz em si só os instrumentos no plural, senão que traz em si a própria nova e eterna aliança, que é o Filho de Deus encarnado para a nossa salvação no seu seio puríssimo, no seu seio virginal. A partir da sua adesão, portanto, morada de Deus no seu espírito e na sua carne. Não somos nós também habitação espiritual? Se vamos em amizade de Deus, se estamos em estado de graça, não é essa a verdade que nós professamos sobre a nossa alma, que nós somos habitados, que nós hospedamos as três pessoas divinas na nossa alma, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não diz assim nosso Senhor no Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entraremos eu e o Pai, cearemos com ele e faremos nele a nossa morada? Não somos nós chamados, portanto, a ser morada espiritual de Deus na nossa alma e no nosso corpo? São Paulo diz assim: acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, com o qual fostes marcados? Não contristeis, portanto, o Espírito com que fostes marcados. Moradas de Deus no nosso espírito, habitação trinitária, morada de Deus na nossa carne. Bom, é essa teologia que faz São Paulo. Se nós, dia após dia, estamos abertos a Deus, se nós vamos dizendo também o nosso sim, não? Porque é preciso estar em amizade de Deus, é preciso permanecer com Ele para ter a graça de ser morada sua. O que é que mais Deus fez na Virgem Maria? Bom, a cena do Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, né? Tendo terminado a anunciação, tendo escutado do anjo Gabriel, que já era o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível, é a sua prima Isabel, ela se dirige apressadamente à região montanhosa de Judá, para a casa de Isabel. Interessante, não? Ela, então, cheia da graça no seu espírito, habitação, morada de Deus também agora na sua carne, se põe em direção à sua prima e, como uma espécie assim de modelo da ação da igreja, vai comunicar, né? Vai levar a modo de serviço, porque vai para ajudar a sua prima na última etapa da sua gestação, vai para comunicar a modo de serviço a alegria da salvação da qual ela é portadora, porque traz em si o Santo Filho de Deus. E é essa a exultação, é essa a exclamação espiritual de Isabel. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou, não? Porque nela se cumpriu o que o Senhor prometeu. Isabel prorrompe numa ação de graças, num cântico exultante, ela e João Batista no seu seio, por conta da graça de Jesus Cristo comunicada pela mediação da Virgem Maria, que se pôs a caminho para servir. Não estamos nós também chamados, uma vez feitos assim, teóforos, né? Portadores de Deus? E cada um de nós que vamos comungar nessa missa, sairemos daqui assim, né? Portadores de Deus. Alguns minutos na nossa carne, mas ao longo do conjunto da nossa vida, no nosso espírito, teóforos. Não estamos nós convidados a compartilhar com absolutamente todas as pessoas com quem nós dividimos a vida, a compartilhar com os outros a alegria da salvação que nós recebemos? E a sermos, nesse sentido, então, como diz a terceira carta de São João,
servidores da alegria uns dos outros? No sentido de nos colocarmos mesmo a serviço, não? Assim como ela foi apressadamente para servir, para trabalhar. Não estamos nós também implicados neste serviço, nessa tarefa, que é certamente, em primeiro lugar, tarefa da nossa salvação. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, de São Paulo. Tudo bem, em primeiro lugar, é tarefa da nossa salvação, mas em tanta medida não estamos nós implicados na tarefa de toda a igreja, que é a evangelização dos homens, que é a transmissão da revelação, que é a comunicação da graça divina a todos os corações. Não estamos nós, como batizados, implicados nesta tarefa em primeira pessoa, para sermos nós também arautos de Deus, anunciadores dele e testemunhas vivas dele? O que mais Deus fez na Virgem Maria? Bom, levou-a, como a São José e ao menino Jesus, a uma vida de escondimento, de pobreza, de simplicidade, a uma vida ordinária. Não com aquela acepção pejorativa com que tem essa palavra no nosso português, não. Uma vida comum. É uma vida simples. O ofício de São José é um ofício de artesão, é de quem trabalha com as próprias mãos, um ofício de carpinteiro. A própria oferta que eles apresentam no templo com o menino Jesus, com Jesus ainda menino, é a oferta que era destinada aos pobres, um par de aves, porque não podiam oferecer um cordeiro. Então, não são eles levados, a obra mais extraordinária que Deus colocou nesse mundo, sobre essa terra, não são eles levados ao escondimento, simplicidade, pobreza, silêncio, recolhimento, para ali viverem uma vida normal? Não estamos nós também chamados a partir da ordinariedade da nossa vida, das nossas responsabilidades, dos nossos deveres bem vividos, vividos em união com Deus, a vida familiar, a vida profissional, a vida eclesial, etc. Não estamos nós chamados dentro do contexto da nossa vida ordinária, comum, de cada dia, a nos oferecermos a Deus e a nos santificarmos com esta vida corriqueira, abre aspas, banal, trivial de cada dia? Não está Deus nos chamando também à extraordinariedade da nossa conversão e da nossa salvação, por meio daquilo que é mais simples e vulgar, por meio daquilo que poderia ser considerado até ordinário, normal? Nosso Senhor veio ao mundo nos redimir, viveu entre nós cerca de 33 anos, 30 dos quais ocultos. Isso tem muito a nos dizer, sobre o valor que tem, portanto, a nossa vida corriqueira, comum, e o lugar de santificação que Deus nos proporciona aí, e a oportunidade de santificação que Deus nos proporciona aí. O que mais Deus fez na Virgem Maria? Bom, levando o menino Jesus junto com São José ao templo para ser apresentado e para ela mesma passar por um ritual de purificação que não precisava, aliás, nem o menino nem ela, mas para cumprirem a lei de Moisés. E no templo, Simeão não tomou o menino Jesus nos braços e exclamou: esse menino será grande, será causa de erguimento e de queda para muitos em Israel. Ele manifestará o oculto, o escondido dos corações. Quanto a ti, uma espada de dor te transpassará a alma. E diz o Evangelho de São Lucas, Maria meditava sobre essas coisas e as considerava no seu coração. Uma espada te transpassará a alma. Na outra ponta da vida de Nosso Senhor, na cruz, o Evangelho de São João resume num único versículo a postura, o lugar e a espiritualidade da Virgem Maria, da Mãe Compadecida, dizendo: diante da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, o discípulo que ele amava e algumas outras mulheres. Numa ponta da vida de Nosso Senhor, uma espada de dor te transpassará a alma. Na outra ponta, estavam de pé sua mãe, diante da cruz, seu filho. E no meio do caminho, a observação de São Lucas dizendo: ela guardava no seu coração essas coisas e meditava sobre elas. No meio do caminho, o Evangelho de São Lucas é quem nos conta também com o menino Jesus, ainda aos 12 anos, como perdido dela 3 dias,
E não seria a primeira vez, era só um presságio de outros 3 dias dos quais o filho estaria perdido dela também, cravando-a em aflição, em dor, enquanto espera a realização da vontade de Deus. Não é ela, então, a estar, digamos assim, associada ao mistério da nossa redenção, ao mistério da cruz do Senhor, de forma bem próxima, a tal ponto de nós a chamarmos Virgem Compadecida, quer dizer, que sofre junto, que experimenta o sofrimento junto e que oferece junto, que redime junto. Não estamos nós, cada um de nós, se queremos seguir Jesus, se queremos ser seus amigos, não estamos nós convidados a esta mesma associação, a esta mesma participação no mistério da sua cruz, que é o mistério da nossa redenção? Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, dia após dia, tome sua cruz e me siga. Quer dizer, nosso Senhor abriu-nos o caminho para o céu, realizou a nossa redenção passando por essa via. Associou a sua mãe de forma especialíssima a essa escola. E nós não estamos sendo chamados também, cada um na medida em que a providência estabelecer, a nos associarmos também a essa escola, que é a escola da cruz, para ter parte, como diz São Paulo, ao mesmo tempo nos sofrimentos de Jesus e depois na sua ressurreição, porque essa é a porta do céu, não? Esse é o formato da porta que nos conduz à salvação. Nosso Senhor passou por esse caminho, Ele mesmo que é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ao céu também por ela, na medida em que Deus permitir e colocar na vida de cada um. Mas o ponto é, associou primeiro a sua mãe e depois não está nos chamando também a nos associarmos a esse mistério? Guardava no seu coração essas coisas e meditava sobre eles. Foi levada, não por Deus, a crescer em graça ao longo da vida e a, no íntimo do seu coração, rezar para, ao mesmo tempo, conhecer melhor e se aprofundar nesse mistério e, ao mesmo tempo, ter mais amor para participar melhor dele. E não estamos nós também chamados a nutrir esse espírito contemplativo, a esse espírito de oração, que nos permita conhecer o mistério de Deus desde dentro, participando dele, tomando parte nele? O que mais Deus fez na Virgem Maria? Bom, ela é aquela na qual se manifesta a vitória de Jesus, a vitória de Jesus o Filho, né? Concebida sem pecado original. Ela também salva por seu Filho. Ela também redimida pelo seu Filho, a primeira dos redimidos, de forma especialíssima. Nós chamamos redimida em preservação, né? Em antecipação dos méritos do sacrifício do seu Filho. Mas ela também salva, ela também redimida, a primeira dos redimidos. Imaculada Conceição, concebida sem pecado. Ela em quem a vitória do seu Filho, que é a vitória sobre o pecado e a morte, se realizaram desde o primeiro instante da sua concepção. Ela, em cuja alma absolutamente não teve mancha ou domínio ou absolutamente inclinação, né, de Satanás ou de qualquer concupiscência. Ela, cuja carne puríssima deu a carne ao Filho de Deus e que foi virgem antes, durante e depois do parto. Ela em quem a vitória de Cristo se manifestou desse modo, convinha que essa alma santíssima e esse corpo santíssimo se corrompessem no sepulcro. O de Nosso Senhor quis passar pela morte, não? Mas também o corpo de Nosso Senhor não ficou exposto à corrupção no sepulcro. Ressurgiu vitorioso no terceiro dia. E assim, o dogma que nós estamos celebrando hoje e professando hoje com alegria é: terminado o curso de sua vida terrestre, a Igreja não fala sobre morte ou sobre dormição. As duas tradições são possíveis. Uma com ênfase mais ocidental, uma com ênfase mais oriental. Mas a proclamação dogmática diz: terminado o curso de sua vida terrena, a Santíssima Virgem Maria foi elevada, foi assunta ao céu em corpo e alma.
E, portanto, o mistério que nós estamos celebrando hoje é o mistério da ressurreição e da exaltação em glória da Mãe de Deus. Porque absolutamente não convinha que aquela em quem a vitória de Cristo se manifestou em primeiro lugar, não se manifestasse também unida a dele na sua ressurreição. São Paulo estava falando sobre isso na segunda leitura. Cristo ressuscitou como primícias, como primeiro, e depois todos os que pertencem a Cristo ressuscitarão, mas numa ordem determinada. Primeiro a Virgem Maria, primeiro a sua mãe, modelo e protótipo, depois todos os que pertencem a Cristo, depois todos nós. E nós não vamos rezar no credo daqui a pouco dizendo que nós cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Pois bem, ela em quem o seu Filho é já vitorioso, por antecipação, porque não teve pecado, é ela a nossa advogada e intercessora. Nós, salvos de outro modo, depois do pecado, é ela a nossa advogada e intercessora para que nós combatamos o bom combate e não o percamos. Nós que estamos a perigo durante o tempo da nossa vida. Nós que estamos inclinados ao erro, inclinados ao pecado, seduzidos não pelo demônio, pela nossa própria carne, por uma mentalidade mundana afastada de Deus. Nós precisamos, não das suas rogações, intercessões, da sua graça, ela que, sendo mãe da cabeça, é mãe de todos os membros do corpo, que é nossa mãe, vai à direita do Pai, vai exaltada em glória, a chamar-nos para cima junto consigo, a interceder por nós, no sentido de que nós nos rendamos a Deus também, de que nós vamos a Deus também no final da nossa peregrinação terrestre também, ela a rogar e interceder por nós, a fim de que nós sejamos dignos das promessas de Cristo, como nós dizemos, não? Naquela jaculatória. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Tudo o que Deus fez na Virgem Maria, portanto, fez nela em primeiro lugar como um protótipo, como um modelo, para depois fazer em cada um de nós. Ela, o membro mais excelente da igreja, ela até chamada mãe da igreja, porque mãe da cabeça e por isso mãe de todos os membros, fez nela em primeiro lugar para mostrar o que quer fazer e o que vai fazer em todos os membros da igreja que lhe forem fiéis. E adivinha o que mais isso tira para nós assim de fruto nessa ocasião? Que é preciso que nós nos coloquemos na escola de Maria. Não? São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, faz essa consideração. É Jesus o caminho, verdade e vida. É Jesus o único redentor dos homens, é verdade. O único mediador entre Deus e os homens. Mas associou a sua redenção, associou a sua obra de forma particularíssima à sua mãe. E ela, portanto, tem um papel único também a exercer sobre nós em relação à nossa salvação. Então, São Luís diz no livro, no tratado, que Maria é o molde, é o modelo, é a forma na qual nós todos que queremos ser discípulos, que queremos seguir Jesus como convém segui-lo, para ser fiéis à sua graça ao longo dessa vida e desfrutar da sua glória no céu, para que nós estejamos matriculados numa escola adequada, para que nós sejamos formados em verdadeira virtude. E quem melhor para formar-nos nesse caminho do que aquela que foi toda identificada ao mistério do seu Filho e de maneira sublime? Não é isso que ela diz àqueles serventes no primeiro milagre de Nosso Senhor nas bodas em Caná, apontando para eles e dizendo: fazei tudo o que ele vos disser? É Maria, portanto, escola, modelo, forma da nossa vida cristã. A piedade, a devoção à Virgem Maria não é para nós critério acessório, não é para nós assim uma via opcional. Faz parte da via do caminho de salvação que Deus estabeleceu para nós, para cada um de nós, e, portanto, é absolutamente indispensável que nós nutramos devoção à nossa Mãe Santíssima. Na primeira leitura de hoje, nós escutávamos como essa mulher vestida de sol, vestida de salvação, vai coroada de glória diante do trono de Deus.
Ela que tem um filho, né, que veio reinar para sempre, né, com um cetro férreo. Nós cantávamos no Salmo responsorial o salmo que as rainhas de Judá, as rainhas de Israel, no Antigo Testamento, escutavam na sua entronização. Né? À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. E nós atribuíamos, cantando esse salmo nessa liturgia, nós atribuíamos em sentido pleno esse trecho da Escritura à Virgem Maria, ressuscitada, exaltada e glorificada. É o mistério que nós estamos celebrando hoje. Nós já comentamos sobre a segunda leitura, sobre a ordem da ressurreição, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios. E nos importa pensar que a obra de Deus que se realizará em nós, queira Deus, se realizará pela intercessão da Virgem Maria, pelas mãos amorosas, pela presença materna e pela intercessão da nossa Mãe Santíssima, para que nós, junto com ela, cantemos os louvores de Deus e a glória de Deus que fez em nós maravilhas. Porque o nome dele é santo e é forte. Não porque nós sejamos merecedores, não porque nós sejamos bons, mas porque a misericórdia dele se estende de geração em geração por todos os séculos. E então, o nosso caminho nessa vida é ir cantando os louvores da nossa mãe, doravante todas as gerações te chamarão bem-aventurada. E é preciso que nós estejamos no meio daqueles que a proclamam bem-aventurada também, não? Principalmente quando rezamos a Ave Maria. A primeira parte é um compilado, não? Da saudação do anjo Gabriel e da saudação de Isabel, no Evangelho de São Lucas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, tudo do anjo Gabriel. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, tudo de Isabel, como nós escutávamos no Evangelho de hoje. Nossa missão, nosso caminho é ir, então, louvando, né, também a nossa Mãe Santíssima, para que, como advogada boa e forte, exaltada e glorificada à direita do Pai, bom, interceda por nós, nos providencie também as graças para que nós vamos a Deus ao longo deste nosso caminho e ao final dele. De Maria nunquam satis.